Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa com o especialista da Fundação Advani. Eu sou a Erika Zellini e hoje a gente vai ter um papo super interessante de um tema que está na boca de todo mundo, mas que é muito bom a gente ter a oportunidade de desmistificar aqui. Hoje a gente trouxe o Dimas Chimbers para falar sobre inteligência artificial e como está mudando o mercado de trabalho. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para o Dimas. Então, Dimas, por favor, compartilhe a sua tela aqui com a gente e vamos começar então a nossa conversa. Boa noite, pessoal. Eu sou o Dimas. Vou compartilhar. Então, hoje a gente vai falar sobre AI, principalmente focado no mercado de trabalho. E vou falar um pouco sobre mim. Sou empreendedor de inteligência artificial há basicamente 15 anos. Né? Eu comecei quando tudo era mato. Sou sócio fundador do Raras, que é uma startup para doenças raras, né, focada em diagnóstico de doenças raras, e também da Escola Apollo, que é uma escola para jovens periféricos. E eu comecei a empreender desde cedo, aos 13 anos. Comecei na garagem da minha avó. A gente começou uma empresa de software remoto e aí foi evoluindo. Aí hoje a gente tem essas empresas, né? Eu tenho uma doença rara, por isso que às vezes eu tenho uns espasmos e um pouco de dificuldade na fala. E isso que me motivou a focar em inteligência artificial para a saúde, né? Então, tudo isso foi uma motivação para eu começar a aplicar para impacto social, né? Também sou músico nas horas vagas, né? Eu toco guitarra, costumo fazer uma série de hobbies para sair um pouco desse meio de tecnologia, né? Então, contextualizando um pouco, o que é inteligência artificial, né? São os sistemas de computadores que, que imitam a mente humana, né? Basicamente, tenta imitar como a gente pensa, como a gente raciocina, como a gente, uh, como a gente lida com estímulos visuais, de áudio, de texto, né? Então, todas essas habilidades que a gente tem, a gente hoje está replicando em AI, né? Então, basicamente, são sistemas de computadores que rodam dentro de um computador que imita a capacidade da inteligência humana, né? Hoje, hoje tem muito essa crença que a AI é aquilo que a gente vê em filmes, né? Aquela coisa que vai acabar que vai acabar com a Terra, né? Mas a realidade é muito diferente disso, né? Aí ainda tá no comecinho, é uma ciência que ainda tem que ter muitos avanços para chegar nesse estado da arte de um dia ter, se tiver uma consciência que possa de fato competir com a gente e aí ter toda esse, esse, esse mito que é colocado no cinema, né? Então hoje a gente tem um abismo muito grande entre o que a gente acha que a AI e o que a AI é de fato, né? E aqui eu vou especificar um pouco sobre o que a inteligência artificial é e um pouco o que é mito e verdade, né? Mito que a AI vai roubar todos os empregos, né? A AI, na realidade, ela transforma os empregos e cria novos empregos do que elimina os empregos, né? Então, hoje a gente vê que cada
cada vez mais vai surgir novas profissões que nem ainda existem e também vai deixar um pouco de lado aquelas profissões que são repetitivas, que são cansativas para a gente, né? Então, a AI, de fato, ela vai mudar um pouco o futuro também, nesse aspecto, né? E tu que só trabalha com tecnologia, só quem trabalha com tecnologia precisa se preocupar com a AI, né? Que vai substituir quem programa, quem faz softwares, né? Não, mas todos os setores estão sendo impactados e de forma positiva, né? Não nessa crise de substituição de forma negativa, mas de forma positiva no sentido de acelerar muitas descobertas científicas, muito acelerar respostas e formas de produtividade que a gente não tinha visto até agora, né? O terceiro mito é que a AI perfeita e sempre certa, que é aquela inteligência onipresente que a gente vê em filmes, é errado. Hoje a AI está bem no comecinho, ela já teve um boom nos anos 80, agora teve um boom, tipo, eu acho que faz uns 2 anos, mas ela sempre comete erros e ela tem limitações tecnológicas que ainda são precisos certa evolução de tecnologia para a gente conseguir esse estado da arte, né? E tanto fala. E isso é uma coisa que a gente vai de fato conseguir com mais ciência, mais pesquisa e desenvolvimento aplicado nesse campo de AI, né? Então é uma coisa que não precisa ter medo, porque ela não é nem de, nem, nem de longe igual à nossa capacidade humana, à nossa mente humana. Então ela ainda precisa ser evoluída muito nesse aspecto de pesquisa e desenvolvimento. E o quarto é que é muito tarde para se adaptar, ou seja, é muito tarde para entrar nessa onda da AI, tentar se atualizar, etc. Não, mas a verdade é que tudo está em constante evolução, como eu falei, ainda está engatinhando a inteligência artificial, ainda tem muito P&D para ser feito, pesquisa e desenvolvimento, e muitas profissões irão surgir que ainda a gente nem sabe que existe, né? Coisas novas que vão surgir ao longo do tempo, né? A inteligência. Dimas, já apareceu aqui uma pergunta, né? Voltando no que você está contando aqui sobre essas transformações. Quando você falou sobre transformações de emprego e tudo mais, você acha que vão surgir mais empregos do que irão desaparecer? Só um minutinho, pessoal, que parece ter problema aqui no microfone do Dimas. Pronto, voltei aqui. Então, vai surgir muitas profissões que ainda não existem, e principalmente porque a gente vai significar muitas questões que vieram com a era industrial, né, que a pessoa tem que fazer tarefas repetitivas, né? Eu vou entrar um pouco nisso depois, mas a gente vai ter que ressignificar muito a questão desse passado que a humanidade trouxe de tarefas repetitivas e como a gente constrói essa ideia das profissões, né? E ideias de trabalho, né? Então, coisas que a gente acha que eram ideias, caminhos perfeitos de profissão vão ser ressignificados e vão ser criadas outras coisas nesse lugar, né? Então, tem muita coisa para a gente ainda criar nesse sentido.
Aí, entrando na questão que a AI é muito além do chat GPT, ou que todo mundo conhece, né, que ficou mais famoso nesse campo da AI, tem muita coisa que fora dessa coisa do texto, do assistente, né, de ficar fazendo pergunta, né? Tem muitos campos que eu vou mostrar agora aqui, tem impactos reais e impactos positivos e que tem transformações, né? Então, a robótica aqui, por exemplo, aqui é a BotBot, que é de um amigo meu, se chama Nick, ele é aqui de São Paulo, também é brasileiro, e aí ele está fazendo uma coisa extremamente inovadora, que é construir um cérebro, que é um computadorzinho, para os robôs. Então, esse robozinho, ele é totalmente guiado por AI, ele enxerga por AI, ele ouve por AI, ele maximiza ele entende as direções que ele tem que ir por AI. Então a AI é meio que o cérebro dele nesse sentido. Então ele tem o olho, ele tem essa questão de entendimento do ambiente pela AI. E esses robôs, eles podem ter um impacto gigantesco, ou seja, automatizar é, questões industriais até fazer cirurgias que hoje são extremamente complexas, né? Então, ele tem a robótica em si, ela tem um impacto gigantesco nessa questão de automação de coisas que ainda o humano tem uma certa dificuldade, né? E aí tem vários tipos de robôs, né? Esse aqui é um robozinho, um cachorrinho, né? Ele meio que assume a forma de um cachorro, né? Mas tem humanoides hoje super complexos e cada vez mais inteligentes, né? Aí na questão da natureza, hoje a gente tem a DeepMind, ela tá, deixa eu, peraí, a DeepMind tá criando um sistema de chamado AlphaFold, que é que ele consegue de certa forma reduzir essa questão da poluição, né? Então, tipo, ele ele identifica enzimas e aí acaba com essa questão da poluição no ar, né? E entre outros sistemas que estão sendo inventados a partir da AI, né? Por exemplo, para detecção de espécies selvagens, identificação de espécies selvagens no Pantanal, é, uh, detecção, tipo, drones que identificam queimadas na Amazônia, e várias coisas que têm função dentro da inteligência artificial que a gente consegue fazer impacto real e usando a AI em outro nível, não só de texto, né? E aí, uh, a saúde, por exemplo, né? A saúde, hoje no Raras, a gente consegue, por exemplo, reduzir 7 anos, que é uma jornada de achar um diagnóstico de doenças raras, né? A média da jornada, basicamente em 5 minutos de geração de hipóteses para um médico profissional ali que está diagnosticando a pessoa. Então a gente conseguiu esse marco de 7 anos para 5 minutos. E e fora a genética, genoma, né? O genoma que a gente consegue prever doenças, né? A partir do genoma, que é um código que é herdado para cada pessoa de forma única e a gente consegue entregar a partir disso respostas preventivas, né? A gente consegue prever doenças, consegue prever o tipo de alimento que que a pessoa se dá bem, o tipo de remédio que ela se dá bem, e tudo isso de uma forma que a gente consegue essa medicina personalizada do futuro, né? A própria educação também, né? Então, a AI facilita muito essa questão de personalização do ensino, de conseguir construir trilhas personalizadas,
dar recomendações específicas para cada pessoa, entender qual o nível de aprendizado de cada pessoa, e isso facilita muito a questão de entregar um ensino individualizado e não só um ensino generalista como foi até hoje, né? E como a gente consegue se adaptar para isso, né? Porque a AI ela veio para transformar a questão das habilidades, né? E, 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 de certa forma, nos faz pensar quais são as habilidades que a gente precisa criar hoje e no futuro, né? Então, antes são profissões que eram definidas por tarefas específicas, ou seja, coisas repetitivas, e hoje cada vez mais são profissões que são definidas por problemas que a gente pode resolver. Então, ou seja, a gente tem um, a gente tem um desafio e como a gente consegue resolver isso, e isso depende de muitas habilidades que a gente pode desenvolver ao longo do caminho, né? Então, que habilidades do futuro a gente enxerga hoje que são essenciais para os profissionais que vão vir a partir de hoje. A criatividade, ou seja, pensar fora da caixa, pensar de uma forma diferente, não se limitar tanto a, a dogmas, a crenças, e um pouquinho mais além do que a gente é, se permite. Pensamento crítico, ou seja, a gente ir fundo na informação, né? A gente vê uma coisa na mídia social, a gente pesquisar isso no Google, pesquisar literatura, pesquisar revistas, coisas para ver que se esse conhecimento é de fato real ou não, a resolução de problemas, ou seja, a gente construir uma lógica na nossa cabeça, né? Uma, um passo a passo de como resolver esse problema que a gente está enfrentando aqui, de uma forma. Isso vem um pouco também a criatividade, né? Então, entender como a gente pode resolver esse problema de forma criativa, a comunicação, é, como a gente expressa ideias, expressa problemas, resoluções de uma forma mais didática e mais clara, e o bem-estar, que é uma questão, a gente não só focar na questão profissional, mas entender que a gente tem uma vida fora isso, a gente tem uma vida fora o computador, a gente tem uma vida fora o trabalho, como a gente está cuidando da nossa saúde física, psicológica, mental, né? É, como a gente está olhando para esse ecossistema do ser humano, né? Então, isso é muito importante, porque isso rege as outras áreas da vida, né? E é isso. Então, agora eu abro para perguntas, e eu acho que essa é a proposta aqui para a gente ter uma conversa sobre AI. Muito legal, Dimas. Muito obrigada por ter trazido tudo isso aqui para a gente. Acho que a gente consegue ter um panorama muito legal de como a inteligência artificial chegou para ficar mesmo. Ela está presente em diferentes áreas e vai continuar crescendo e modificando muitas áreas da nossa vida. Então, gostei muito dos exemplos que você trouxe aqui, né, de algumas áreas. Você fala bastante sobre impacto social. Inclusive, o André, que está assistindo aqui a gente, ele disse que ele mesmo, né, já trabalhou num projeto de prevenção e tratamento através de nanorobôs. Eu achei isso super legal, então, para você ver que realmente é algo que está acontecendo. Aqui só nessa sala, nesse grupo seleto de pessoas que resolveram participar hoje da nossa conversa, a gente já sabe que tem pelo menos uma outra pessoa que lidou com todas essas questões. Então, eu queria ouvir de você, Dimas, um pouco mais sobre impacto social e inteligência artificial. Por exemplo, uma pessoa que não tem dentro de si, né, fazendo aquele autoconhecimento, ela fala, ah, eu não quero mexer com programação, não quero mexer com nada muito tech. Como que essa pessoa também se adapta para essas inúmeras possibilidades com a inteligência artificial, para além dessas habilidades socioemocionais que você colocou aqui pra gente? Uhum. Nesse ponto, a inteligência artificial é uma grande ferramenta para aprendizado, né?
Então, tanto os assistentes, né, que a gente tem hoje disponível no mercado, eles podem ser ferramentas muito ricas para adquirir conhecimento e conhecer áreas uh, de uma forma mais rápida, né? Então, eu acho que é muito importante a pessoa identificar a sua paixão, né? E o que ela quer fazer na vida e ter esse foco de essa vontade de consumir conhecimento sobre isso. E eu acho que a AI é uma forma super acessível da gente ter um conhecimento mais mastigado sobre coisas que a gente quer fazer. Então, a AI, na realidade, é muito mais uma ferramenta de potencializar a nossa inteligência do que substituir ela, né? Então, a gente deve usar essa ferramenta, né, principalmente assistentes, para potencializar o nosso dia a dia aí, em encontrar conhecimento, resolver problemas mais complexos, né? Ser um aliado, né? Então, esses dias eu vi um post de uma pessoa bem influente no mercado de tecnologia que falou que futuramente a gente vai contratar as pessoas e mais as IAs delas, né? Ou seja, mais os assistentes delas. Então, daqui para frente a gente vai contratar as pessoas mais as ferramentas que ela usa. Então, é muito importante as pessoas usarem as ferramentas para potencializar a sua inteligência, né? E a questão de impacto, a, de certa forma, o impacto foi ele foi de um lugar onde a gente tinha uma dificuldade em escalar, né, em reproduzir esse impacto para muitas pessoas, num lugar que agora a gente consegue escalar esse impacto a milhares de pessoas. A AI permite isso, a AI permite a gente gerar um impacto muito maior com muito menor, com um custo muito menor e propagar esse impacto de um hábito muito maior que a gente tinha anteriormente. Então, a gente hoje consegue fazer soluções que mudam de fato a vida das pessoas, né? Muito legal, isso realmente faz muito sentido que você acabou de compartilhar aqui com a gente, que um critério, talvez, aí de tomada de decisão na contratação de uma pessoa não é se ela necessariamente cria alguma inteligência artificial, mas a forma como ela usa essas ferramentas a seu favor, até mesmo para adquirir conhecimento, melhorar soluções que a empresa ou a organização que a pessoa for trabalhar também. Então, isso é uma dica de ouro aqui para o pessoal que está assistindo, para o pessoal já deixar anotado, porque quando a gente fala do nosso caminho de carreira, a gente precisa levar em consideração que é uma constante de crescimento e de como você vai adquirindo conhecimento, né? Então, você não pode só terminar ali os seus estudos e, enfim, colocar a mão na massa e terminou, né? Então, por mais que você não precise ter um ensino formal em cada etapa da sua vida, né? Embora ele ajude bastante, é sempre da sua iniciativa também de aprender cada vez mais, e essas ferramentas certamente auxiliam muita gente nisso, em uma dimensão que a humanidade nunca nem teve antes acesso, né? Então, antes a gente dependia, enfim, das enciclopédias físicas, depois, enfim, a internet já abriu muitas portas, as pessoas começavam a compartilhar conhecimento que elas tinham em blogs, em sites especializados e tudo mais, e agora a gente vive numa outra dimensão de acesso à informação. E aí, nisso, eu quero fazer uma outra pergunta, Dimas, que é a seguinte. Como que a gente desenvolve também o senso crítico? Porque se a gente está numa imensidão de informação e a gente vive falando sobre não só fake news, mas desinformação também, né, da qualidade, enfim, do que a gente encontra por aí, como que a gente desenvolve o senso crítico e como que a inteligência artificial pode ajudar ou atrapalhar nisso? Uhum. O senso crítico eu acho que é principalmente na questão de validação das fontes, né? Então, toda a informação que a gente consome, tanto em mídia social ou por assistente de AI, a gente tem que sempre garantir que ela está vindo de uma fonte confiável, né? Que a gente possa acreditar, né? Que aquilo tem uma propagação daquela informação em vários outros meios e
principalmente para parar para pensar se aquilo faz sentido ou não, né? Porque a gente não pode, de certa forma, de forma alguma, aceitar informação de primeira instância, né? A gente sempre tem que criticar, raciocinar e duvidar daquilo, né? Então, qualquer informação a gente tem que ter, no mínimo, fontes e mais profundidade, mais conhecimento profundo sobre aquilo que a gente está vendo. Então, eu acho que é bem importante, a partir disso, uh, as pessoas desenvolverem um senso crítico de não aceitar o que elas estão recebendo de certa forma de cara. E aí criticar, duvidar, né? E aí ir atrás ver se é verdade ou não. Porque agora, a partir de agora, vai ficar cada vez mais difícil identificar o que é real e o que é gerado por IA. Então, por exemplo, hoje o uso mais comum que provavelmente as pessoas têm é usar chat GPT para auxiliar em dúvidas do dia a dia ou para ajudar em tarefas de trabalho, inclusive, e existe legitimidade nisso, né? Mas de certa forma também pode haver um grau de desconfiança ali de qual que é o grau de veracidade das informações, qual que é a qualidade das fontes que são usadas para que aquelas respostas sejam geradas também. Então, para esses usos Uhum. mais comuns, existe algum tipo de macete, inclusive, que você pode passar, enfim, num assistente de, enfim, me mostre as fontes que você usou, e aí a partir disso você faz uma avaliação de se é uma fonte confiável ou não, enfim. Queria ouvir de você também um pouco de como que a gente, dentro desses usos mais comuns, consegue, perguntar, inclusive, para a própria inteligência artificial, né? Enfim, validar as fontes de Aham. onde ela está tirando isso tudo, sabe? Em termos de assistente, é sempre importante a pessoa perguntar para pesquisar na web, né? Então, pesquisa na web para me responder tal coisa. É, eu acho que o ChatGPT, na versão free, talvez ele não pesquise na internet e tal, mas é sempre importante colocar isso, porque daí ele traz a fonte que ele pegou para dar essa informação, e aí vai ter o ícone ali da fonte onde ele está dando referência. E ainda nesse assunto de usos de inteligência artificial dentro do seu trabalho, qual que é o limite ético para esses usos? É, a questão ética, né? É uma coisa bem complexa, porque tem ainda muito que ser trabalhado nisso, né? Principalmente em modelos de inteligência artificial, né? E tem a questão de inclusão, né? Da diversidade, né? Não ter vieses, né? Tipo, porque de certa forma a inteligência artificial ela parece raciocinar e ela parece ter uma inteligência, né, por trás, mas ela é treinada e ela é construída por humanos. Então nossos vieses, nossos preconceitos e nossas cargas elas estão inseridas ali. Então cada equipe ali cada empresa que constrói IAs coloca um pouco disso dentro da sua AI. Eu acho que hoje em dia, eu acho que cada vez mais as empresas têm que permitir uma certa transparência nos profissionais que usam assistentes, usam AI, e não deixar isso não deixar as pessoas com medo de usar AI, ou seja, incentivar a usar assistentes, e isso ser uma coisa mais transparente do que um tabu, né? Porque hoje em dia profissionais usam meio que escondida, tô usando um assistente aqui para me beneficiar na produtividade alheia. E isso não precisa ser assim, né? Pode ser uma coisa mais visível, mais acessível e isso vai muito da cultura da empresa. E na questão ética, eu acho que a AI ela foi feita para acelerar respostas que a gente precisa para o mundo, não para beneficiar questões
mais pessoais, né? Então, no sentido de ela não foi feita para gerar mais riqueza para pessoas específicas, etc., né? Ela foi feita para a gente conseguir resolver coisas que são urgentes no mundo e precisam respostas, né? Então, questão de meio ambiente, saúde, né? Educação, né? Coisas que são complexas que a gente não tem resposta e a gente não consegue, de certa forma, conseguir sozinho, né? A gente precisa de muito mais capacidade intelectual e esforço nesse sentido. É legal que você está falando isso, porque acho que ainda existe um certo constrangimento mesmo. Então, da mesma forma, fazendo um outro paralelo, né, que no começo dos anos 2000, quando você ia para uma sala de aula, o professor dizia que não era para usar a Wikipédia, que não era confiável. Hoje em dia, os professores falam, leiam a Wikipédia, porque lá é um trabalho, enfim, que tem referências, fontes confiáveis e tudo mais. Então, é algo que hoje já está disseminado. Então, você acha que daqui para frente usar a inteligência artificial como suporte para o trabalho é algo que também vai se popularizar e que vai qualificar também o trabalho que a gente desenvolve, né? Acho que um risco que você também comentou em algum momento aqui é o comodismo, né? Porque as respostas vêm muito rápidas, elas vêm muito fáceis. E aí entra o senso crítico de, primeiro, não se acomodar com toda essa facilidade e continuar desenvolvendo ali autonomia dentro do que você está recebendo de informação e de como você busca informação também. Então, queria fazer uma outra pergunta que o pessoal lançou aqui agora que eu achei muito legal, né? Como que a inteligência artificial pode ajudar a conseguir um emprego, até mesmo a escolher uma profissão? Porque a gente está falando aqui, né, de inteligência artificial para diferentes usos. Você falou no sentido mais amplo, né, de todas as formas como ela consegue auxiliar a ter mais impacto social, né? Como que ela avança numa outra escala em vários sentidos, mas para esses usos mais pessoais mesmo, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui também com o pessoal que está começando a sua jornada de carreira, né? Então, pensando nesses usos pessoais, né? Como que a inteligência artificial consegue te ajudar, então, a conseguir um emprego ou escolher uma profissão? Uhum. Eu acho que é importante, primeiramente, olhar um pouco para dentro, né? Ver o que é a sua paixão, o que te motiva, o que te faz acordar todo dia, né? Ir para frente. E a partir disso, usar a AI para conhecer um pouco de cada coisa. Então, tipo, mergulhar, sei lá, tipo, tu quer ser astronauta. Pô, vamos focar em astronomia. Eu quer ser advogado, vamos focar em entender os termos jurídicos. Quer ser, quer ser físico, quer ser chefe de cozinha, qualquer uma das profissões, hoje tu tem conhecimento ali no assistente, tu tem conhecimento na AI, que tu pode se aprofundar e ver um pouquinho e experimentar um pouco de cada coisa, né? Então, é um grande lugar onde tu pode perguntar sobre qualquer assunto dentro das coisas que tu quer trabalhar. E eu acho que isso, por si próprio, é uma coisa muito legal, que tu pode aprofundar dentro do- da tua ideia de carreira e ver se isso faz sentido ou não para tua vida, principalmente porque as coisas vão mudar muito daqui para frente, né, em termos de conhecimento e profissões, né, então elas vão precisar muito mais que a pessoa seja autêntica e realmente goste daquilo do que por uma obrigação de trabalhar, né, de gerar renda, etc., né? É preciso ter muito mais que isso hoje em dia.
Outra coisa também, a gente consegue fazer alguns prompts, né, para que a gente use inteligência artificial para, inclusive, buscar emprego, para conseguir, enfim, treinar para entrevistas também. Então, eu vou até aproveitar para fazer um parênteses aqui e lembrar todo mundo que a Fundação Adjoane tem um preparador de entrevistas e que ele é feito com base em inteligência artificial também. Então, é muito legal porque você consegue fazer toda uma simulação. Então você não precisa esperar chegar o momento da entrevista de emprego de verdade para ter a sua primeira entrevista de emprego. Você pode fazer a simulação, você recebe uma sequência de perguntas para o cargo específico que você está querendo, e aí você vai praticando e depois recebe, inclusive, uma avaliação de como foi a sua resposta. Então, Divas, queria te perguntar também, né, que outros usos, né, você consegue imaginar para uma pessoa que está querendo se desenvolver no trabalho, né, ou procurar um trabalho também, para além do que você falou aqui, né, de estudar de forma mais aprofundada um assunto. Uhum. E a AI dá muita possibilidade, né? Então, pode, pode aprender uma nova profissão, pode aprender uma nova forma de freelancer, né? Qual, qual o trabalho que eu posso fazer aqui nas horas vagas, né? Então, ela dá a possibilidade de aprender outras habilidades que pode incrementar a sua renda, né? Então, eu sei, por exemplo, tipo, da pessoa conseguir escrever um livro, né, e lançar na Amazon, e aí vender, tipo, coisinhas, parece, tipo, que um dia a criatividade foi meio que colocada de lado, que não era uma coisa que dava dinheiro, né, então cada vez mais que as pessoas estão indo para esse lado, assim, tipo, desenvolver hobbies, desenvolver outras linhas de receita, outras coisas que facilitam a geração de renda e, e eu acho que a AI te dá uma série de, uma caixinha de ferramentas que são possíveis para tu construir novas rendas, novas ideias, novas coisas, né? Então, por exemplo, quem tem conhecimento mais técnico consegue construir softwares que conseguem vender na internet, é, outras pessoas conseguem vender e-books, né? Tipo, existem milhões de ideias que tu, que tu consegue fazer a partir da AI para auxiliar a preencher mais a renda de um profissional. E eu tenho uma teoria, né, de acordo com isso que você está contando aqui. Você mencionou também sobre criatividade, sobre descobrir, né, os seus próprios interesses, enfim. Então, a teoria que eu desenvolvi aqui enquanto você ia falando é que, se por um lado a gente tem essa emergência da inteligência artificial e ela vai impregnar tudo que a gente faz, né, todas as áreas de conhecimento, enfim, várias profissões vão incluir inteligência artificial porque é algo que é benéfico para elas. Então, isso quer dizer que profissionalmente você precisa também se apropriar desse novo recurso que está nas nossas mãos, né? Então, ao mesmo tempo em que isso acontece, por outro lado, a impressão que eu tenho é que as tarefas que são mais artesanais mesmo, então, por exemplo, enfim, panificação, coisas do tipo, né? Que são processos bem artesanais, eles também vão ser valorizados porque a gente vai estar no mundo cada vez mais conectado, né? Então a parte do digital está cada vez mais conectada com o que é o mundo físico, né? Que, enfim, hoje já não existe mais tanto essa separação e essa separação vai se diluir cada vez mais, né? Pelo que você está contando aqui pra gente. Então você acha que existe isso mesmo? Então, de um lado, a gente precisar realmente se apropriar dessas ferramentas e, por outro lado, também ter uma valorização desses processos que trazem a gente para um mundo mais palpável? Sim, eu acho que a IA, de certa forma, é uma ponte para nos conectar a si mesmo e reduzir também um pouquinho desse
dessa necessidade de estar sempre plugado na tecnologia, né? Então, eu acredito que a AI vai acelerar muito a questão da produtividade e da nossa vida, mas de uma forma mais benéfica e positiva também, né? Pingou aqui uma outra pergunta, que é para a pessoa que quer trabalhar desenvolvendo inteligência artificial, o que que você sugere que sejam os primeiros passos dela? Então, o que que ela estuda, por onde ela começa, como que ela coloca a mão na massa? Ela pode procurar pela Apollo, Escola Apollo, que é a nossa escola que a gente ensina como desenvolver AI, mas fora isso, é, existe muito vídeos no YouTube sobre começar em AI e eu sugiro é, entender qual o tipo de produto que a pessoa quer fazer, o que que ela quer resolver com a AI. Ah, eu quero resolver um problema na saúde, eu quero resolver um problema em, de jurídico, eu quero resolver um problema administrativo. Entender o problema e aí, a partir do problema, tipo, pesquisar qual a tecnologia que eu devo aplicar nisso, né? Hoje existem ferramentas tipo V0, Bolt. Posso passar depois uma listinha de coisinhas, passo a passo de como entrar no mundo da AI para ficar mais fácil entender também. Perfeito. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente já está chegando aqui no final, tá bom, pessoal? Dimas, queria te perguntar também, para a gente já começar a finalizar. Então, resumindo, o que você dá de conselho para o pessoal que está começando agora no mercado de trabalho, está dando uma desesperada, né, com tudo que está acontecendo aí de mudanças rápidas, enfim, o que que você aconselha o pessoal? Não foca na tarefa que tu veio a fazer, mas foca na capacidade que tu pode prolongar pela vida. Ou seja, criatividade, pensamento crítico, como tu resolve os teus problemas, como tu lida com a tua saúde mental, como tu lida com a tua saúde física. Foca em coisas que tu pode prolongar pela vida, pode levar além desse emprego que tu pode conquistar ou tu pode conseguir e principalmente coisas que são muito mais ligadas a, a coisas, a habilidades do ser humano que a AI não pode reproduzir, né? Que é a criatividade, imaginação, compaixão, etc. Que coisas que só o ser humano tem e vai continuar tendo. Muito legal, Dimas. Falou muito aqui das soft skills, que é o que a gente trabalha também na Fundação Advani, né? Última Uhum. pergunta que apareceu aqui. Eu gostei dessa. Como ficam as relações humanas em tempos de inteligência artificial? É, olha, eu acho que é uma área que não vai mudar tanto, assim, porque a inteligência artificial ela está mais ligada hoje em dia no conhecimento, né? Não está tanto na relação humana. É claro que existe uma onda ali de pessoas que se relacionam de forma assim mais mais intensa com a AI, mas a AI eu acho que ela vai ajudar a conectar, a fazer match com pessoas interessantes, tipo, para se conhecer, vai ajudar a conhecer lugares e pode conhecer outras pessoas, vai ajudar a explorar países, vai ajudar a explorar cidades, né? Explorar lugares e coisas que a gente não conhecia antes, e isso vai facilitar conexão entre as pessoas.
Tá certo, porque hoje tem pessoas que começam a usar esses assistentes para fazer terapia, por exemplo, né? Então cria-se ali um laço por um momento, só que aí depois, enfim, a pessoa pensa, poxa, acho que eu preciso de um terapeuta de verdade, né? Fica faltando alguma Sim, coisinha. E acho que isso para todas as outras relações também. Então, Dimas, queria te agradecer por tudo que você trouxe aqui pra gente. Agradecer o pessoal que participou aqui. Se o pessoal ainda tiver perguntas, depois a gente segue mandando aqui para o Dimas e ele vai respondendo, né? A gente manda também a listinha de sites e de referências, né? Que ele ficou de compartilhar, então, né, para o pessoal que está querendo colocar a mão na massa em inteligência artificial. E a gente se vê, então, na nossa próxima conversa com o especialista. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada, Dimas, por estar aqui com a gente hoje. obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.